Hoje na questão de rastreio, né? Você diz a partir ali dos 45 anos, se tiver. Ainda principal acaba sendo o PSA e o toque. Isso. A gente tem esses dois exames como mandatórios assim para fazer, né? O PSA é um exame muito bom, até a gente pode aprofundar um pouquinho mais em seguida, né? Mas ele é um exame de rastreio do câncer de próstata, simples de ser feito. Então, sempre quando a gente fala em exame em medicina populacional, né, em rastreio, tem que ser um exame que possa ser feito por todo mundo, que não tenha altos custos, né, e consiga ser feito na maioria das pessoas, e por isso que a gente faz especificamente. Ele não dá diagnóstico de câncer e ele não é a única coisa, o câncer não é a única coisa que vai alterar esse exame, né? Mas ele serve como um alerta, um exame, como o nome diz, de rastreio. Está um pouco alterado, a gente tem que investigar o porquê, né? Então, sim, a gente faz ele e a gente tem a indicação de fazer o toque retal junto, tá? O toque retal hoje a gente já está vendo com outros olhos, já assim, ao meu ver ainda sempre foi, né? Mas tem que ser sempre combinado com o paciente, a gente não obriga ninguém a fazer nada, né? Mas ele dá importância, ele é importante para a gente, além do câncer de próstata, porque ele dá outras informações da próstata, né? Dá sobre o tamanho, sobre a consistência, aí sim se tem algum nódulo ou não, né? E por ser um exame que talvez seja muito rápido de fazer, demora 10, 15 segundos para ser feito, não prejudica o paciente, não tem custos maiores, né? Então, é o exame físico, não tem por que a gente deixar de ser feito quanto a isso. Claro que tem que ser discutido, tem essa questão do tabu que a gente está conversando aqui, né? Mas claro que hoje tem métodos mais aprofundados da gente fazer. Eu não diria substituir, mas às vezes pode ser complementares, e aí a cada caso tem que ser discutido, assim, né? Até a questão, às vezes eu vejo na minha prática como clínico, que o paciente ele acha que o PSA substitui o toque, né? E bem como tu disse, acho que até é bom nós abrir o leque da conversa, é que nem sempre um PSA alterado vai ser a consequência de ser um câncer, né? Pode ser outras alterações. Exatamente. Então, às vezes a preocupação do paciente vai para mais que não precisa, né? Mas assim como o inverso também, na verdade, né? E nem sempre um PSA normal quer dizer que está tudo legal. Por isso que a avaliação com o médico é importante, né? Às vezes a gente nota pequenas variações, talvez, do PSA, ou faz a comparação com o PSA em vigência do tamanho da próstata, levando em consideração a idade. Esses tipos de pequenas modificações assim, a gente presta atenção. Olha, tá dentro da normalidade aqui do valor de referência, que é o que muita gente faz, né? Muitos não médicos fazem seus próprios acompanhamentos, o que não deveria ser, não só com o PSA, mas em qualquer outro exame, né? Mas a gente olha o valor de referência, está dentro do valor de referência, está normal. E geralmente não é assim. Com o PSA eu acho que ainda é um pouquinho diferente, né? Dependendo do paciente, do tamanho da próstata, da idade dele, do que ele está sentindo de sintomas, talvez aquele PSA seja legal para ele, tá alterado e eu espero que está tudo certo, não precisa nos preocupar, e talvez esteja dentro da normalidade e eu me preocupe um pouco mais, né? Por isso que a avaliação é individualizada, como a gente sempre fala, né? Eu acho que por isso que é tão importante o segmento tão de pertinho com esse exame, né? E o PSA também ele tem pontos de corte diferente para cada faixa etária. Isso também acho que é um dos pontos que às vezes, vou comparar um PSA de um senhor de 80 anos com o PSA de um senhor de 60 anos. Tem um ponto de corte que também, porque às vezes as pessoas olham comparando com o vizinho e não sabem a sua realidade. Porque o PSA também, ele tende, a próstata vai envelhecendo e tende também a ter uma produção em decorrência da idade. É bem isso aí. Ele é na verdade o PSA ele é um antígeno específico da próstata, né? Uma molécula específica da próstata. Como ela cresce também bastante no câncer de próstata, mas ela cresce com o valor dele aumenta pelo tamanho da próstata, né? E os homens, no geral, quase que 100% deles vão ter um grau de crescimento da próstata, que é o que a gente chama de hiperplasia, com o passar da idade. Então, todos vão ter. Não quer dizer que isso seja câncer, né? É o inchaço que a gente chama natural da próstata.
E pelo aumento natural da próstata, ele vai ter esse aumento. Então, eu espero que quem é mais idoso, eu espero que tenha um PSA um pouco maior, porque muito provavelmente a próstata dele vai ser um pouco maior, né? Então, por isso que a gente tem faixas diferentes para a idade. Mas nada impede, apesar de ser a grande maioria, a gente fala que em medicina nada é absoluto, né? Nada impede que alguém que é bem mais idoso tenha uma próstata menor, pequena, e aí vai ter um PSA um pouco menor, né? E vice-versa. Nada impede que um paciente mais jovem, seus 45, 50 anos, já tenha uma próstata um pouco aumentada com um PSA um pouco maior. É o comum? Não é. Então, quando eu vejo um PSA mais alto em um paciente bem mais jovem, apesar da próstata aumentada, a gente já... talvez tenha que a gente pesquisar alguma coisa mais a fundo, né? Mas isso são exemplos de que o PSA é mais, um pouquinho mais chatinho de se lidar do que outros exames específicos, talvez, assim, né?